Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro e avisado que eu não tenho intuito nenhum de te convencer de algo ou de te provar que alguma coisa exista. Muito pelo contrário, eu apenas quero dar o relato da experiência que eu tive. E é muito estranho estar fazendo esse vídeo para vocês, e acredito que quem me acompanha há um bom tempo também esteja achando estranho, porque além de não ser um cara religioso, eu era até então agnóstico. E detalhe, já fui ateu, porém, de uns 2 anos pra cá eu deixei de ser ateu e passei a ser agnóstico porque eu comecei a acreditar que não é possível que não existisse algum criador disso tudo. Mas até então eu não dizia que era Deus, eu simplesmente dizia que poderia existir alguma coisa. Inclusive, por ter sido criado num lar cristão, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu pensamento, então não adianta nada eu mentir da boca pra fora se Ele sabe tudo o que eu tô pensando. Então eu nunca fui hipócrita em dizer da boca pra fora que eu acreditava em Deus. Muito pelo contrário, a partir do momento que eu comecei a questionar Deus e não tive uma resposta satisfatória, eu passei a ser ateu. E detalhe, pessoal, eu nunca estive fechado a sentir Deus. Tanto que quando eu passei a ser ateu, foi muito difícil pra mim, porque, como eu disse, eu nasci e fui criado num lar cristão. Então tudo aquilo que eu tinha como verdade absoluta naquele momento estava sendo colocado em xeque e eu me senti muito mal com aquilo, sabe? E eu, inclusive, conversei com Deus da seguinte forma naquela época, quando eu era mais novinho: que apareça pra mim o demônio, apareça alguma coisa muito ruim, porque se aparecer alguma coisa desse tipo pra mim, eu sei que o Senhor existe. Mas isso nunca aconteceu, pessoal. Mas antes de contar pra vocês a experiência que eu tive, eu preciso contextualizar vocês do que estava acontecendo na minha vida. Bom, como vocês sabem, eu me mudei pra São Paulo faz mais ou menos uns 2 meses e meio pra trabalhar. E pessoal, desde quando eu coloquei o pé em São Paulo, tem acontecido tantas coisas negativas na minha vida, e quem me acompanha sabe disso, porque eu posto aqui pra vocês. Logo quando eu vim pra cá, eu nunca tinha dirigido o carro do Giovanni na minha vida, e fazem quase 10 anos que eu conheço o Giovanni, e eu nunca tinha colocado a mão no carro do Giovanni. E vindo pra São Paulo, teve um dia que eu precisei levar o Big Joe na rodoviária, e ele me entregou a chave do carro dele e falou: leva você. Indo até a rodoviária, eu passei em cima de um plástico bolha, tive que pagar o guincho, isso deu uma baita dor de cabeça. Logo na sequência, o meu Instagram foi hackeado, uma das principais ferramentas de trabalho, e eu vim aqui pra trabalhar. Logo na sequência, eu caio de moto, e semana passada, retrasada e semana passada, aconteceram algumas coisas as quais eu não posso expor aqui pra vocês, mas que, pessoal, mexeu muito comigo. Na segunda-feira, inclusive, foi um desses acontecidos, e eu, como já disse aqui pra vocês, não tenho o costume de chorar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em chorar e eu não acho isso legal, eu acho isso ruim. Porém, pessoal, quando eu cheguei aqui segunda agora, no início dessa semana em casa, eu estava tão mal, tão abalado com tudo que tinha acontecido, porque foi uma somatória de fatores, né? Que eu simplesmente comecei a chorar muito, e eu estava muito angustiado. Eu acho que foi o dia mais difícil que eu passei estando aqui em São Paulo, ou melhor, era pra ter sido, né, o dia mais difícil. Mas fato é que, chorando, eu lembro que eu ajoelhei no quarto, e eu não sou de fazer isso é muito estranho, e eu chorando ali naquele desespero, eu falei pra Deus: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho forças, eu coloco o Senhor na frente. Foram mais ou menos essas palavras. E aí, pessoal, eu levantei e fui trabalhar, fui fazer as minhas responsabilidades. Inclusive, eu estava editando o vídeo que saiu pra vocês, o último vídeo aqui do canal, e mal, cara, muito mal, até que chegou um determinado momento, pessoal, que eu olhei pra janela do quarto assim, ó, e quando eu olhei pro céu, eu senti instantaneamente uma alegria muito forte, eu senti uma alegria e uma paz assim sem igual, e foi tão forte que eu comecei a chorar muito, mas eu tava chorando de angústia, mas eu comecei a chorar de alegria, de felicidade, sabe? E depois eu entendi que era Deus, porque chorando eu desci as escadas aqui de casa, e nesse corredor aqui, pessoal, eu olhei pra cima e pela primeira vez na minha vida eu senti Deus falando comigo, e foi claro como as águas. E, pessoal, o mais engraçado é que há um tempo atrás eu estava conversando com o meu primo sobre sentir Deus. A gente estava batendo um papo e a gente falando sobre nós nunca termos sentido Deus. E se existe um Deus e Ele sabe e conhece meus pensamentos, eu não vou mentir, não tem por que mentir. Então eu estava conversando justamente sobre nunca ter sentido Deus. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que foi a melhor experiência, a melhor sensação que eu tive na minha vida. E logo após isso ter acontecido, pessoal, muitas coisas boas começaram a acontecer. Pequenos detalhes que na minha cabeça começou a me dar um entendimento de várias
situações que tinham acontecido e que naquele momento tinha sido assim muito esclarecedor tudo. É difícil de explicar para vocês porque Deus é basicamente o que o Ciro, inclusive depois, o Ciro que é meu amigo, disse para mim, Deus é sentimento. E eu entendi que de fato Deus não se explica, até porque, pessoal, é muita prepotência a gente tentar entender o Criador de tudo, a gente tentar entender as obras dele, até porque é igual eu escutei esses dias um cara falar e é muito real, Deus não gira em torno de nós, é nós que giramos em torno de Deus. Então é igual aquele negócio de provar que Deus existe, não tem como provar que Deus existe porque Ele é, não tem como você provar alguma coisa que porque é indiferente para Ele se você acredita ou não acredita nele. Deus, Ele é e ponto. E eu passei a entender isso muito mais essa semana e eu não podia deixar de vir aqui dar esse relato, esse testemunho para vocês, porque eu tô muito feliz, muito feliz. É claro que, como eu comentei com a Beatriz, eu tive uma experiência com Deus, eu não me tornei Deus, então eu ainda continuo o mesmo Maxwell, pecador, falho, cheio de defeitos, mas agora muito mais confiante, muito mais feliz. Sabe por quê? Pensa você aí que tem o teu pai aqui da terra. O teu pai aqui da terra, ele não te passa uma certa segurança? Detalhe, logo depois que aconteceram tudo isso, o meu pai da terra me mandou mensagem e me deu um conforto muito grande. Porém, eu sei que o meu pai aqui da terra é limitado. Ele é de carne como eu, tem os problemas dele, ele é ser humano, mas ainda assim me passou uma baita confiança. Agora imagine vocês como eu não estou me sentindo sabendo que tem o Pai de todos do meu lado, que o Pai de todos veio e conectou comigo e me fez sentir a presença dele. Isso, cara, é assim, é de uma força. Eu já era muito guerreiro, muito guerreiro. Agora, malandro, puxa vida, agora eu me sinto indestrutível. E isso não significa que não vá acontecer coisas ruins na minha vida, pela mãe do guarda. Muito pelo contrário, eu reconheço que as coisas ruins, ela tem o intuito de nos ensinar algo, de nos mostrar um outro caminho. Então, pessoal, isso é uma coisa que eu converso inclusive sempre com a Beatriz, com a minha irmã, é que eu gostaria muito de cortar da minha vida a reclamação, a negatividade, assim, sabe? Claro que a gente não consegue atingir um estado de perfeição, mas é bom a gente lutar para ter bons hábitos, ter boas condutas, bons pensamentos, controlar os fluxos de pensamento que tem na nossa cabeça. E como eu disse no início do vídeo, eu não tenho intuito nenhum de te provar nada, de te convencer a nada, até porque eu sei que você só vai entender o que eu estou dizendo se você tiver uma experiência com ele. Porque eu, pessoal, desconfiava de muita gente que falava isso que eu estou falando para vocês. Eu era muito cético com relação às pessoas que falavam sobre ter sentido Deus. Porque eu, poxa vida, como pode? Eu que fui criado dentro da igreja, eu nunca ter sentido Deus. E isso só prova, inclusive, que a igreja está aqui. Deus está aqui, porque eu senti a presença de Deus na minha casa. Eu não precisei ir na igreja e foi o que eu disse para minha mãe. Então, pessoal, é isso. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito feliz.